Jesucristo. Creo que el Señor está recibiendo nuestra ofrenda, ¿no? Que es nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 2, versículo 2. Presentéis nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable. Entonces estamos aquí conscientes, estamos aquí porque necesitamos a cada día nos acercar a Dios. Y eso es importante porque, como ya había dicho, la vida de Cristo está cerca. Nosotros como iglesia debemos estar preparados para tener este grande encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Queria ler aqui em Hechos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Hechos capítulo 9, versículo 15 e 16. O tema desta mensagem é vaso escolhido, parte 2, vaso escolhido. Leemos. O Senhor lhe dijo: Ven, porque instrumento escolhido me es este, para levar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vou ler outra vez. El Señor le dijo: Ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo te mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Palabra dicha de nuestro Señor Jesucristo a un discípulo llamado Ananías. En el capítulo 9 de Hechos, vimos aquí la conversión de un hombre llamado Saulo. Saulo era judío de la tribu de Benjamín. Saulo tenía dupla nacionalidad. Era judío y también era ciudadano romano. Un hombre puro, como ya sabemos. Um homem que, segundo a história, ou segundo alguns estudiosos, ele teria sabia aproximadamente quase 40 idiomas. Era um homem muito inteligente, muito sábio e também muito zeloso da obra de Deus. Pero vemos que na Bíblia, aqui no capítulo 9, o próprio apóstolo Paulo está narrando sua história, porque quem escreveu o livro de Hechos foi o Dr. Lucas. E graças a Deus por este homem que tuvo a preocupação de nos ensinar ou de mostrar a história da igreja primitiva, ou seja, a nossa história. A vezes penso a meditar que seria de nós
Então vimos que todo começou com a persecução quando Jesus morreu e quando os discípulos começaram a ser e ir de Cristo, que era predicar primeiramente em Judeia, Jerusalém, Samaria. Então se ali estavam os discípulos, como uma das primeiras experiências que nós já damos aqui no capítulo 3 de Hechos, vimos que Pedro e Juan ali sanou um povo que estava à frente do templo, chamado La Hermosa, e ali começou todo o alvoroço, ali começou a persecução, porque enquanto Jesus estava discipulando 12 pessoas, todavia essas 12 pessoas, para os escribas, para os fariseus, era como nada. Pero essas 12 pessoas que começaram o reino de Cristo aqui, ou que deram seguimento ao reino de Cristo aqui na terra, essas 12 pessoas que começaram a hacer coisas grandes, a ponto de trazer certa preocupação para os religiosos de Israel. Os fariseus, todavia, estavam cômodos, viviam em suas casas luxuosas. O templo de Salomão havia uma riqueza incalculável. Então eles estavam ali vivendo como rei. E agora eles começaram a ver que estavam perdendo fieles, estavam perdendo adeptos, porque a igreja ia crescendo cada dia mais. E diz na Bíblia que Pedro, em uma prédica de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. E essas pessoas que aceitaram eram pessoas religiosas, não eram pessoas gentis, sino pessoas religiosas. Todavia era muito difícil ter que predicar para essas pessoas, porque as pessoas religiosas, elas já têm seus conceitos, já têm sua formação, eles creem não, naquilo que eles estão aprendendo. Quantas vezes nós não ouvimos alguém dizer dessa forma, usar essa frase: eu nasci nessa igreja, vou morrer. Isso sucede também no Brasil. Então, as pessoas não se buscam religiosas em comida, ojalá que fuera, pero todavía não são. Pero aqui Pedro predicou para essas pessoas. É mais fácil nós outros ganhar um drogadicto, uma pessoa, ou um armeiro, ou quizás qualquer pessoa que não seja religiosa, do que ganhar um religioso para Cristo. Pero aqui Pedro, solamente com uma prédica, ganhou cerca de 3.000 religiosos para Cristo. Foi um câmbio radical, algo que despertou nos fariseus, algo que inflamou os fariseus, vendo que cada dia a igreja do Senhor ia se multiplicar. E vimos que os discípulos se quedaram um pouco cômodos, e Deus estava atuando de uma forma tremenda ali. As pessoas estavam aceitando a Cristo com muito gosto, pero Deus teria um propósito. E o próprio Senhor Jesus Cristo orientou aos discípulos que eles teriam que predicar o Evangelho
hasta el fin de la tierra. En el cuarto rincón de la tierra estaba la misión de los discípulos a predicar acerca del Mesías, acerca del reino de Dios. Pero allí ellos estaban pocos. Entonces fue necesario suceder algo que nadie esperaba. La Biblia habla acerca de un personaje, un hombre llamado Esteban. La Biblia dice que Esteban era un hombre de fe, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que este hombre, él hacía milagros y prodigios. Ele foi escolhido como diácono. É interessante que às vezes ouvimos alguns dizer que a sanidade, o bautismo com o Espírito Santo, os dons espirituais foram para os tempos apostólicos, que isso é somente para os apóstolos. Pero vimos aqui um diácono sendo cheio do Espírito Santo, onde também podemos considerar, aunque ele era diácono, pero podemos considerar como um apóstolo, porque também este homem chamado Esteban hizo muitos milagros e prodígios através de Jesus Cristo. Quem era Esteban? Esteban era um judeu, helenista, e no mundo helênico abordou grandes pensadores como Sócrates, como Platão, Aristóteles. Era um homem escuro, pero aqui havia um homem muito sensível que em realidade era muito simples, porque Esteban falava grego, por isso que era considerado helenista. Então, ali, por exemplo, a comunidade judaica havia cerca de 20% de pessoas helenistas, pessoas que falavam grego. Então, às vezes havia um certo confronto entre os judeus que falavam a Deus, como também os irmãos helenistas, judeus helenistas que falavam grego. Por isso que houve ali, quando eles se sentiram, os helenistas se sentiram despreciados, porque suas viúvas, os órfãos estavam passando necessidades. Foi então que os discípulos se reuniram, os apóstolos se reuniram e oraram a Deus para que Deus separasse 7 diáconos para então se atender as necessidades das viúvas e dos órfãos e daqueles que estavam passando necessidade, a qual esses 7 diáconos estava nosso irmão Esteban. E Esteban, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, predicava o Evangelho de Jesus Cristo com todo de novo. E foi então que diz na Bíblia que este homem foi morto e é considerado o primeiro martírio, segundo dizem nas Escrituras Sagradas, após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Então, depois da morte de Esteban, que foi apedreado, houve uma grande perseguição aos cristianos. E agora estava aqui o jovem Saulo de Tarso, o homem que zelava por as leis, o homem que fazia parte do sinédrio, de um grupo de pessoas que se julgavam ser religiosos, homens puros, e ali estava Paulo, quando diz no capítulo 9, a partir do versículo 1, quando ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco
cristianos fueron muertos por causa de Jesucristo, por amor a Jesucristo. E hoje nós estamos vendo o que está sucedendo no Oriente, na Palestina, não? A persecução contra os cristianismos é muito forte. Mas sabemos que tudo isso é que Cristo pronto vendrá. Todo isso é señal que Cristo está morrendo. Então vemos que Pablo pediu as cartas, autorização para ir a Damasco, pero ali ele teve uma grande experiência. Experiência esta que marcou sua vida para sempre. Experiência esta que atraía para ele um cambio radical. As pessoas, os cristianos já conheciam a fama de Saulo. Era um homem que lutava com toda a força para defender as leis de Deus, pero Paulo estava equivocado, porque estava perseguindo o próprio Deus. E vimos aqui no versículo 4 do capítulo 8 de Efésios, quando diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Saulo, Saulo, por que me persigues? Foi o próprio Senhor Jesucristo hablando com Saulo quando Saulo estava de cerca de Damasco para perseguir, para prender os cristianos. E diz na Bíblia que Paulo perguntou: quem eres, Senhor? E ele respondeu, e Cristo respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura coisa que esta cruz contra ela. A Bíblia diz que Paulo, ele temou e se quebrou cedo. Paulo naquele momento estava tendo uma experiência personal com Jesus Cristo. E a hora que ele esperava era uma grande missão. Paulo era o vaso escolhido, porque Deus conhecia o coração de Paulo, assim como Deus conhece nossos corações. Ele sabe, diz na Bíblia, que Deus sabe que nós outros vamos amar. Antes de nós outros amar, Deus já sabe que vamos amar. Então, se Deus tem o controle de nossas vidas, Deus conhece o homem, Deus conhece o nosso interior. Assim como Paulo estava ali perseguindo os cristianos, pero Deus sabia que Paulo estava fazendo era amar, pero Paulo estava equivocado. Paulo todavia estava centralizado em religiosismo que todavia não estava vendo que estava perseguindo o próprio Deus. Irmão, há dois tipos de cristiano. Há o cristiano empregado, no caso de Paulo, era o empregado de Deus. Paulo era um empregado. Pelos cristianos da época de hoje, ou da época, eram servos. Há uma diferença de servo para empregado. Vou dar um exemplo para que os irmãos compreendam melhor. Por exemplo, nós outros
está dispuesto a servir al Señor a cualquier hora, porque el Señor puede nos despertar a la 1 de la madrugada, el Señor puede nos despertar a las 3 de la madrugada para orar, y tenemos que estar pronto para servir a nuestro Señor. Y Pablo todavía era un empleado de Dios, porque estaba allí dentro de un religiosismo, y su misión era simplesmente destruir el pueblo de Dios. No era para otra cosa. Su propósito es simplemente destruir a esas mujeres, niños, hombres, y así sucesivamente. Esa era la misión de Pablo. Pablo estaba serio espiritualmente porque era empleado de Dios. Pero después de Pablo tuvo essa experiência personal com Cristo, das coisas empezou a cambiar em sua vida. Paulo começou a ver coisas que ele nunca imaginaria. Paulo era um homem inteligente, pero o que ele viu foi coisas tremendas, coisas maravilhosas que jamais sua sabedoria, seu intelecto, sua capacidade poderia ensinar. Jamais. Vaso escolhido. Somos nós outros vasos escolhidos de Deus. E Deus tem um chamado mesmo para esta missão, para servirmos ao Senhor e para estarmos dispostos a qualquer momento. A Bíblia fala de 2 tipos de vasos: vaso de honra e vaso de desonra. Pablo todavia era um vaso de desonra, porque estava dentro de um religiosismo e não estava entendendo os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus, hermanos, é ilimitado. E não podemos em nenhum momento limitar o poder de Deus. Não podemos. E Paulo estava tentando limitar o poder de Deus, destruindo essas pessoas que todavia estavam falando acerca do reino de Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 21 a 24 diz: ou não tereis contestado a parede sobre barro, para hacer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra. Versículo 22. E que se Deus querendo mostrar sua ira e hacer notório seu poder, suportou, e para hacer notórias a riqueza de sua glória, las mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemano para a glória, a lo quais também ha chamado, esto es, a nós outros, não só de los judíos, sino também de los gentiles. Então vimos que enquanto Pablo estava ali, sendo empleado de Deus, sua vida não desarrollava, aún com seus intelectos, ele estava ali, sem crescer espiritualmente, porque era empleado. Mas depois de tudo isso, um cambio, e Paulo agora passou a ser servo. E quando passamos a ser servo, as coisas começam a cambiar em nossas vidas. A Bíblia diz que em Damasco
havia um discípulo que agora não acabamos de falar, que era Ananias. Interessante que o Senhor falou com Ananias e deu a direção para que Ananias fuera hasta Pablo e que Pablo estaria em uma casa e diz na Bíblia que Ananias entre comida contendeu com Deus, porque temia, porque conhecia quem era Pai, quem era Santo. Pero o que me chama a atenção é que Ananias tinha uma intimidade muito grande com Deus, a ponto de falar com Deus como se estivesse falando com um amigo sério. Isso se chama intimidade. Ananias não era um empregado, sino um servo. E foi necessário Deus falar com Ananias, dizendo no versículo 15 que acabamos de ler: vê, porque instrumento escolhido me és este, para levar meu nome em presença de gentiles, de reis e de los hijos de Israel. E Ananias se foi. Ananias, como servo, obedeceu à voz de Deus. Ananias estuvo dispuesto a hacer o que Deus havia mandado e foi. E Pablo foi sanado porque estava cego. Recobrou a vista e aí recebeu pelo Espírito Santo penso eu que Ananias, quando orou por Pablo, que Pablo foi bautizado, penso eu que ele tomaria uma conversação com Pablo, explicou o que havia passado, penso eu, e que ali, o que Deus havia revelado para ele, penso eu que havia começado a falar com o outro, e penso eu que Pablo escutou de Ananias esse mensagem que Deus havia dito para Ananias, que Pablo ia ser um instrumento escolhido e que Deus havia preparado ele para predicar para os reis, para os gentiles, para os hijos de Israel. Era uma missão muito grande, era um privilégio muito grande. Penso eu que Pablo se gloriou no Senhor, pero no versículo 16 habla de algo que muitas das vezes nós não queremos aceitar. Aí na palavra que nós muitas das vezes hablamos com Deus e perguntamos: Deus, por quê? Por que estou passando por isso? Deus, sabemos que se somos nós os escolhidos, sabemos que vamos sofrer padecimento. No versículo 16 diz: porque eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer
Deus está nos preparando. Não vou dizer para o futuro, pero para o presente, Deus está nos preparando. E servir ao Senhor, ou ser servo do Senhor Jesucristo, é sofrer padecimento. Se queremos herdar a vida eterna, se queremos ser co-herdeiros com Cristo, teremos que padecer, sofrer padecimento. É muito bonito escutar a palavra vaso escorrido. É muito bonito. Quizás alguns não podem entender. Quizás algum que não nasceu no Evangelho. Quizás algum que está começando agora. Quizás não entende. Mas para aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que têm ganas de fazer alguma coisa para Deus, escutar mensagem desse é algo muito bonito, é algo muito glorioso. Mas sabemos que por cima de todo isso há um sacrifício. Aunque Cristo pagou por todos nós outros, há um sacrifício. Esse vaso escorrido que Deus preparou e a demanda que foi paga, essa mesma responsabilidade que tuvo Paulo, Deus puso na vida de cada um de nós outros, porque nós outros somos a igreja. Somos a igreja. Paulo morreu com a cabeça decapitada, mas não negou a fé. E esperando que um dia podemos dizer o mesmo que ele dijo antes desse poema, que está em 2 Timoteu, capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz: é peleado a boa batalha, é acabado a carreira e é guardado a fé. Por demais, que está guardado a coroa de justiça, na qual me dará o Senhor, juez justo, naquele dia. E não só a mim, sino também a todos os que amam sua venida. Quantos amam a venida? Quantos estão esperando Cristo? Irmãos, eu estou esperando Cristo. Ojalá que o Cristo venha agora. Ojalá. Eu penso que há muito que fazer. E Deus conta com nós. Deus espera que nós somos vasos escorridos. Se é necessário sofrermos perseguição, amém? Isso faz parte de nossa vida, de nossa trajetória. Quizás você está desanimado, mas quero te dizer nesta tarde que Cristo não nos desamparará. Ele estará com nós outros em todos os momentos, mas é importante nós outros seguir adelante. É importante porque o padecimento genera em nós outros caráter de justiça, caráter de amor, caráter de um verdadeiro